para você estar ao vivo. Vou chamar vocês novamente. Avisa para Isa, você não tem o telefone dela, né? Eu avisei aqui. Vou chamar vocês novamente. Avisa para Isa, você não tem o telefone dela, né? Ele tá caindo. Hã? Será? Será que ele não tá? Oi, Vládia, tudo bom? Oi, gente. Oi. Conectando. Oi. Ah, chegou! Graças a Deus. Agora vai dar certo. Que bom. A saudade é tanta que não dá certo, né? Ah, Vamos lá. gente, deixa eu apresentar você, Moisés, que a gente ama muito você, né? Gente, esse aqui O Brasil inteiro. é um homem que trouxe a sistêmica para o Brasil. Ele teve a coragem de sair do interior do Rio e vir para o Rio, fazer medicina. Depois ele foi embora para a Itália, foi embora por esse mundo de Deus, foi para Nova York, o mundo inteiro, procurando sempre algo novo. Ele sempre está atrás de algo novo. Por isso que tem 20 anos que a gente estuda com ele, porque ele sempre traz um curso novo para nós. Acho que nem ele lembra que tem 20 anos que nós estamos com ele, né? Tem 20 anos. Tem, mais de 20. Mais de 20. A gente adora os livros dele. Todos os nossos cursos são baseados nos livros dele, do Andolfo, que é o mestre dele. Então, Moisés, nós queremos te apresentar para o público, que a gente sempre fala de você. Muito obrigado. Nós temos amigos e alunos do Brasil inteiro. Então, a nossa alegria imensa e nossa gratidão por você ter aceito esse convite, né? Então, assim, é uma honra para a gente. Acho que a emoção foi tanta que a internet... Até a internet tremeu. Mas a gente sabe, né? Mas, olha, a gente quer muito te ouvir, né? Sobre esse tempo de pandemia, de luto, o que você está achando, como que as pessoas estão passando por esse momento. Isso. É um grande desafio para todos nós, né? Esse confinamento compulsório, né? Eu, inclusive, disse, apesar de que estou com 80 anos, completei em maio agora, eu não esperava me aposentar tão cedo, então eu sairia direto do consultório da Núcleo, direto para o cemitério de Vila Rosali. Mas as surpresas na nossa vida estão aí sempre aparecendo. E essa epidemia, principalmente nós brasileiros, que sempre acreditamos que as coisas não chegam ao Brasil, né? Todo mundo achava que alguma coisa restrita à China. Então, quando chegou, pegou todo mundo de surpresa, principalmente o sistema de saúde brasileiro, que, para quem conhece um pouco, eu sou médico, né? Já trabalhei no sistema de saúde, sei que, infelizmente, é deficitário, então, obrigou, né, a uma reação muito imediata dos governadores, do presidente, do Ministério da Saúde, que estão tentando, dentro das possibilidades, contornar isso aí, mas pegou o país de calça curta, como se diz. E outra questão que está impondo a nós é essa questão da morte, né? Nós nunca pensamos na morte. Também todo mundo só pensa na vida. Ninguém se prepara para a morte. Verdade. E ela chega para todos nós em algum momento, né? Uns estão conseguindo adiá-la com os métodos modernos desenvolvidos pela medicina, outros não dão atenção à sua saúde, ao seu corpo, e dessa vez unificou todo mundo e obrigou, jogou na nossa cara, todo dia com as estatísticas, esse fenômeno da morte. Então, a morte é uma situação muito difícil, muito dolorosa, não só para o país, mas como para cada família que está vivendo esse evento.
porque ela desorganiza, né? Quer dizer, desorganiza a família. E dessa vez nós temos mortes precoces, mortes inesperadas, mortes tardias. Quer dizer, ela não é uma morte anunciada, é uma morte avisada, que pode acontecer a qualquer um de nós. Mas não é uma morte anunciada, como os teóricos falam, eu também digo, no sentido de que nenhuma família se organizou para tal. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, apesar de todas as cautelas, alguns tomando mais cautela, outros menos, ninguém sabe o que vai acontecer, ela vai produzir uma disrupção, né? Não só no país todo, mas uma disrupção dentro da família. É uma desorganização nessa estrutura familiar, em que as pessoas vão precisar, às pressas, se reorganizarem em todos os sentidos, financeiro, estrutural. Quem pegou aquela morte, se for uma mãe, um pai, um filho, uma filha, quer dizer, e se sofrerem a dor dessa morte, principalmente agora que os rituais não estão podendo ser utilizados, porque nós sabemos que tem todas as medidas preventivas do contágio. Então, não só essa questão inesperada da morte, mas também a não possibilidade de um ritual mais demorado, mais chorado, em que os familiares vivem a sua dor, isso também produz uma compressão familiar que vai estourar em sintomas lá na frente, nós não sabemos quando, em qual momento, de algum dos membros familiares. Então, a ausência de rituais, a ausência de um luto, né, organizado, né, dentro do possível, também está complicando a situação, além da própria morte. Exato. O que você aconselha, assim, qual ritual que você acha, no meio disso tudo, como as pessoas podem fazer essa despedida daquele que está partindo? Olha, eu acho que os rituais hoje não estão podendo ser executados conforme cada crença religiosa, cada cultura os realiza, por exemplo, no local do enterro, ou mesmo num crematório, porque todos os enterros têm que ser com caixão lacrado e também muito rápidos. Então, eu acredito que os rituais vão ficar restritos ao interior de cada família. Então, por exemplo, uma coisa que eu recomendaria que cada membro da família escrevesse uma carta de despedida para aquele ente querido, né? Quer dizer, em que essa carta poderia ser lida, né, numa reunião familiar, por exemplo, dos que estão vivos, né? Poderia ser lida, poderia ser lida no interior da família, uma carta de despedida dentro da idade de cada um, mesmo as crianças pequenas precisam participar. Eu já faço isso no meu consultório, num ritual que nós chamamos de terapia do luto, quando a gente descobre, através do sintoma, principalmente numa criança ou num adolescente, nós descobrimos que aquele luto daquele familiar não foi elaborado, organizado, não foi feito, e aquela pessoa, como se estivesse, a pessoa que se foi, ainda é uma morta-viva dentro da família. A presença dela ainda é muito frequente no interior da família. Eu tenho, né, exemplos disso, né, de pessoas que, por exemplo, antes do ritual, né, que eu realizei, o ritual de despedida, mas pessoas que falavam, né, de manhã, quando acordavam, falavam, por exemplo, um filho ou uma filha que morreu, não nessa época de coronavírus, mas de outras situações, morreu precocemente, e que conversava com o filho ou a filha todo dia de manhã. E quando chegava à noite, né, contava para esse filho, né,
que tinha feito durante o dia. Então, como se a pessoa ainda estivesse vivo, né, para aquele familiar. Sei que é lamentável, que é doloroso, né, que é terrível perder um filho. Os pais não devem ou não deveriam Não deveria. enterrar os filhos, né? Quem deveria enterrar são os filhos que enterram os pais no momento devido, né? Mas são situações que ninguém está livre dessa possibilidade. Então, nós realizamos com essa família, por exemplo, um ritual de despedida para que aquele filho fosse, como eu chamo, para a saudade, né? Para Isso. ele não ficar como um fantasma, né? Não só liberando esse filho de acordo, novamente, com a crença religiosa de cada um, para ir para a saudade e descansar em paz, como também aquela família reorganizar dentro do possível, né? Se reorganizar de outra maneira e não ficar atormentada eternamente por essa dor. Essa dor já foi terrível, naquele momento se foi. E agora essa dor permanecer eterna, eu acho que as pessoas ficam a vida pela metade. É verdade. Doutor Moisés, o luto tem fases? O senhor acha que tem uma etapa? Como é que o senhor explicaria isso para a gente? Eu acho que tem um tempo, né, que nós chamamos de digestão, né? Quer dizer, eu já fui, por exemplo, procurado por muitas pessoas logo após a morte de um ente querido, imediatamente recomendei que aguardasse aquela situação, né? Eu me lembro de uma ex-aluna que um familiar dela entrou em contato comigo e ela havia falecido num desastre de avião, né? Avião que nunca foi encontrado até hoje, que surgiu aí alguns anos atrás, no noticiário. Então, eu nem sabia que ela estava no voo e ela faleceu lamentavelmente. E que a pessoa dizendo que os pais não aceitavam a morte dela de jeito nenhum. Eu falei para a pessoa que eu estava à disposição, mas achava muito precoce isso. Fui procurado 15 dias depois que esse avião tinha desaparecido. E que, pelo menos, eu acredito que tem um tempo de, pelo menos, isso outros teóricos já falaram, pelo menos uns 2 anos para a pessoa e a própria pessoa e a família ir se reorganizando. Depois desse período, né, de pelo menos 1 a 2 anos, se não houver uma reorganização dessa família e da vida de cada um deles, ou no caso de um filho, se aquele casal tiver pranteando ainda a morte, pessoas que não que tenham que abandonar, mas que continuem ao cemitério, por exemplo, todos os dias, as roupas daquela pessoa continuam no mesmo lugar, o quarto intocado, né? Isso, Quer isso. dizer, não é eliminar a pessoa completamente da vida, mas ela não deve continuar, né, parecendo que está viva ou que vai surgir a qualquer momento pela porta. Infelizmente, isso não vai acontecer. Então, a família fica com uma expectativa que não vai acontecer aquilo. E, principalmente no caso de crianças e adolescentes, isso a vida fica muito mais comprometida, a escola, os amigos, né? As amizades. Então, é importante, né, que as pessoas façam aquele luto, que os pertences daquele ou daquela que se foi, seja filho ou filha, seja pai ou mãe, seja avô ou avó, que sejam doados e fica apenas com uma lembrança, fica uma fotografia, ou 1 ou 2 fotografias, não tem um número exato, mas também, por exemplo, a casa ficar entulhada da lembrança daquele ou daquela que se foi, eu não acho recomendável. É por isso que a gente encontra pessoas que falam assim, fulano é um morto-vivo, não é? Até você chama de caixão da família, né? Que carrega os mortos da família. As pessoas Exatamente. acham muito interessante, nós gostamos muito dessa expressão sua, porque ela define muita coisa. Eu acho esse tema que vocês sugeriram muito adequado, né? Adequado para esse momento. E não só
as famílias precisam se conscientizar desse tipo de situação que acontece numa epidemia, mas também acontece fora das epidemias, nas épocas naturais, ou às vezes doenças que surgem precocemente em algum dos seus membros, como também os terapeutas precisam se preparar para isso. Isso. Pouquíssimos terapeutas, na minha experiência, terapeutas, psicoterapeutas estão estruturados, preparados, estudaram o tema que nós estamos falando aqui, né? Eu, por exemplo, já há muitos anos organizei um curso, né, que agora eu estou dando por via online, que é um curso de terapia do luto. Estamos com uma turma nós no fizemos. momento. Fizeram presencial naquela época, graças a estão Deus. fazendo online agora, mas pouquíssimos terapeutas conhecem o tema, os tipos de morte, como a família reage, que tipo de rituais precisam ser feitos, né? Qual é, por exemplo, hoje eu dei uma aula, luto na infância e na adolescência, né? Por exemplo, luto também não é só relativo à morte. Luto, por exemplo, pode ser relativo à imigração, pessoas que são obrigadas, por motivos políticos, outros motivos, abandonar a sua terra natal. Luto e adoção, né? Pais que não puderam fertilizar, puderam fecundar biologicamente e querem ter uma prole, querem ter um filho, então adotam, tem o luto daquele filho biológico, tem o luto do adotado, da adotada, da família biológica que ficou para trás, né? Então, tem várias características. Luto que representa a vida adulta, luto que representa a perda de um filho. Então, tem luto e doenças físicas, né? Outra classe que, infelizmente, também eu acho que não está preparado são os médicos também, né? Os terapeutas, os médicos que trabalham em CTI, né? Quer dizer, de encarar essa situação, e mesmo clínicos de uma maneira geral. Eu, por exemplo, sou formado em medicina, eu nunca tive aula sobre morte, eu tive aula sempre sobre vida, né? Como salvar a vida das pessoas. E cada vez mais a medicina, e é ótimo também, se aprimora nesse sentido, né? Mas também como o clínico hoje, o intensivista, né, vai lidar com essa família, vai lidar com aquela família que perde um ente querido, é muito importante, né? Esses médicos também terem uma preparação nesse sentido, porque eles também estão sofrendo, né? Estão sofrendo essa perda e estão sofrendo também a ameaça dessa perda dentro das próprias famílias também. Então, é um tema universal, que é pouco falado na nossa cultura. É agradável? Não é, mas faz parte da vida. E nós precisamos conversar sobre isso, falar. Tem alguém falar sobre isso? Tem alguém preparado para morrer? Não, não tem ninguém preparado. Nós podemos estar um pouco mais conscientes. Ninguém quer morrer em sã consciência, né? Quer viver o máximo possível. Mas nós temos também que estar relativamente conscientes dessa situação. E o luto também não é só da vida. Tem o luto da perda de um membro, por exemplo, o luto da perda da vitalidade da adolescência ou da idade adulta. Quer dizer, eu com 80 anos não tenho mais, infelizmente, a vitalidade que eu tinha antes, né? Então, pessoas que também ficam comprometidas por alguma doença, um acidente vascular cerebral, uma lesão no órgão, né? Quer dizer, sequelas que acontecem depois de várias operações. Então, é muito importante ver o luto de uma maneira geral. A morte não é só a morte morrida, a perda da vida. Tem a morte de um membro, né? A morte, como eu disse, da nossa vitalidade, a morte da energia. Então, tem várias outras situações que nós passamos também, que vai precisar, a morte de uma pátria querida, né? Então vai ser importante nesse sentido. Muito bom. O senhor fala aqui no livro que depende muito, o impacto do luto, da morte, depende da estrutura da família. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
que aqui no seu livro sobre Além do Paraíso... Além do Paraíso. O título é provocativo, né? É verdade, tá aqui, ó, gente. Além do Esse Paraíso. livro é muito bom, viu, gente? Muito obrigado. O título é provocativo porque nós imaginamos, né, e queremos também, quando a gente organiza uma família, que a família seja o paraíso que nós almejamos, né? E muitas vezes a família também não cumpre, por uma série de razões, as suas expectativas. Então, é sempre bom lembrar que para constituir uma família, ela pode ser feita de forma biológica, de forma adotiva, ela pode ser feita pela união de um homem e uma mulher, união de um homem, de uma mulher e de uma mulher, pode ser feita de primeiro casamento, pode ser feita de segundo casamento, família recasada. Hoje nós estamos diante das novas organizações familiares, que eu falo em outro livro meu, chamado O Código da Família, mandamentos que devem reger as relações familiares. De acordo com o tipo... É um livro que a gente usa muito. Eu acho E nós indicamos muito esse livro, ele é muito bom. Então, de acordo com o tipo de estruturação dessa família, além do que eu disse, que a morte vai produzir uma desorganização, se a família estava organizada de uma maneira X, e se ela resulta num tipo Y, com a perda de um ente querido, seja um filho, uma filha precocemente, seja principalmente o pai ou a mãe, vai exigir essa reorganização familiar. Por exemplo, dando exemplo, se perde uma mãe precocemente, se perde um pai, ou mesmo tardiamente, por exemplo, é muito comum, vocês sabem, né, se uma pessoa idosa, né, hoje esse conceito de idoso também está largado, perde o parceiro ou a parceira, né, ele ou ela podem ficar sozinhos dentro de casa, os filhos já saíram, por exemplo. Então, pode ser que haja necessidade, né, de ter cuidadores, ter a necessidade, que é muito costume aqui no nosso país, né, de um filho, uma filha querer levar para a sua família para morar consigo. E aí vai produzir também um desequilíbrio na outra família. Também sai daqui e produz um desequilíbrio lá. Vai exigir que os filhos se reúnam, né, para encontrar uma nova forma de proteger aquele que sobreviveu, os filhos que estavam acostumados, que aquele pai cuidava da mãe e a mãe cuidava do pai, reciprocamente, agora eles vão ter que se organizar para cuidar desse pai remanescente. Então, isso vai ser um problema, não só de reorganização desse núcleo familiar que restou ali, mas também para a vida desses filhos que vão precisar se reorganizar nesse sentido. Vai precisar botar numa casa de repouso? Não vai precisar? Quais vão ser os recursos financeiros para manter esse pai ou essa mãe remanescente? No caso de uma perda precoce de um filho e uma filha, não é incomum acontecer daquele casal sofrer um baque tão grande, que é um baque muito grande, que pode levar, nesse momento, a uma separação ou até um divórcio de um casal. Não é infrequente acontecer, mesmo numa época de epidemia como essa, acontecer uma acusação dentro do casal, né? Então, um acusar o outro e fica insuportável o clima conjugal. E nós sabemos também que uma perda faz emergir conflitos conjugais e conflitos familiares que estavam ocultos também até aquele momento. Então, agora, numa época de confinamento, em que os casais estão sendo obrigados a viver 24 horas juntos, não só os casais, como as famílias também, esses conflitos familiares estão agudizados, né? Então, há uma necessidade, né, de uma revisão, né, dessa reorganização familiar. Uhum. Inclusive, assim, outra questão que as pessoas perguntam muito para nós, e nós indicamos, né? E você falou um pouco, mas é uma pergunta mais uma atrás da outra, quanto às crianças. As crianças, aproveitando, não nessa época de pandemia, né? Mas sempre devem ir ao enterro, devem participar dos rituais. A criança pode. Inclusive, se eu te contar, esses dias eu fiz um enterro, eu criei uma coisa.
no Zoom, o enterro no Zoom. Certo? As famílias não podiam viajar, não podiam ir no enterro, só podia ter 2, 3 pessoas. Aí foi colocar, essa pessoa não morreu de Covid, o senhor ele infartou, então o caixão pode ficar aberto, então colocaram a foto dele numa das janelinhas. Interessante. Então, é interessante, todos foram fazendo uma homenagem no Zoom. E quanto às crianças, elas podem participar disso? As crianças... Primeiro, antes da participação, vou falar sobre o que a família, aproveitando a deixa que você deu, o que as famílias, que também é uma questão, devem falar sobre a morte para as crianças. De acordo com a realidade, hoje mesmo eu dava essa aula e revi esse assunto de autores americanos, e uma autora americana, Esther Shapiro, ela diz que a criança, entre 1 e 2 anos, ela já consegue absorver um pouco da realidade da morte. Então, a partir dos 2 anos, já pode ser dito a ela o que aconteceu. O que as pessoas perguntam, mas você acha que ela vai entender? O que a criança vai absorver, nós não somos responsáveis, quer dizer, não sabemos o que ela vai absorver. Mas isso deve ser dito para ela, em termos de perda. Em termos de perda, que não vai existir mais. Então, não vai existir mais em termos da realidade. Não deve ocultar essa realidade. Tipo, virou uma estrelinha. Eu tive um caso, por exemplo, em que os pais disseram, né, que um filho que faleceu precocemente tinha virado estrelinha. E aí eu disse até para os pais que isso não achava recomendável, porque senão os irmãos ficam olhando para o céu e procurando a estrelinha, ou em algum momento, né, ou falando com aquele irmão lá no céu, ou então esperando que em algum momento o irmão baixasse do céu para a terra e voltasse para dentro de casa. Então, essas imagens sei que eram muito usadas, ainda são usadas, antigamente, né? Foi para o céu. Aí é a crença religiosa de cada um, mas não foi para o... Quer dizer, foi para o céu em termos de quem acredita. Mas não é esse céu aqui, né? É uma outra dimensão. Então, que é importante dizer, está enterrado, não está vivendo mais entre nós, mostrar fotografias, viver isso, participar da cerimônia. Então, uma criança, que eu recomendo quando me perguntam, a partir de 4 anos, ela pode ir visitar, ir ao velório, quando tem velório, ir ao velório antes, não precisa ser aquele velório que todos estão presentes, mas precisa ver o caixão. Por exemplo, num caso de uma morte precoce de uma mãe, de um pai, ir lá ver lá o rosto da mãe, o rosto do pai, participar ali daquela, explicar, deixar alguma lembrança, se quiser, ali naquele caixão, do lado do caixão, e voltar para casa. Essa lembrança é interessante. Não precisa participar, né, da cerimônia toda. Agora, de acordo com a idade, por exemplo, a partir dos 10 anos, ou 8 anos, ou 9 anos, explicando a situação à criança, e ela aceitando ir ao enterro, ou quer participar do enterro, ela poderá. Está aqui uma pessoa aqui dizendo: eu fui com 9 anos ao enterro da minha mãe. Então, eu acho que é uma realidade sofrida, difícil, mas vai ser mais fácil, né, de carregar aquela imagem da mãe, aquela dor. Eu tenho a impressão, não passei por isso, mas eu tenho a impressão que vai ser mais fácil do que ficar com essa realidade oculta. É nesse sentido. Exatamente. Muito bom. E você falou que tem diversos tipos de lutos, né? E o divórcio é um luto também, né, Moisés? Também, eu esqueci até de falar, bem lembrado por você. Eles dizem que o divórcio, autores falam que é uma morte em plena vida, em que os personagens continuam vivos. Então, o que acontece é a morte da família. Quer dizer, as pessoas também não têm noção disso, né?
é a morte da família. Porque quando acontece o divórcio, formam-se duas novas famílias, uniparentais, pai e filhos e mãe e filhos. E se depois um deles, dos progenitores, ou os dois, se casarem outra vez, forma-se o que nós chamamos da família recasada. Mas é uma perda, é uma perda, é uma Aquela perda. família idealizada. Se você casou, Exatamente, imaginando uma família, né? E ali é a morte exatamente, daquela família. exatamente. E pouco é falado sobre essa questão da morte, com o divórcio, acontece isso aí. Então, é importante também que seja assinalado. Outra questão também de morte, vamos chamar simbólica, é o que os autores chamam da perda ambígua. O que é a perda ambígua? Nossa, essa... Por exemplo, no caso de doença de Alzheimer ou de demência, em que a pessoa está presente fisicamente, mas está morta mentalmente. É uma dor muito grande para aqueles que rodeiam esse paciente ou essa paciente participar daquela situação todos os dias. Perda ambígua também quando o corpo não é encontrado. Então, época de guerra, desastre de avião em que os restos não são encontrados, também é uma dor muito grande para a família, que ela não consegue prantear. E aí sim, pior, vamos dizer, que nessa questão do coronavírus, que o rito não pode ser executado de uma maneira mais lenta, vamos chamar assim, mas no caso dessa perda ambígua, o rito não pode ser executado porque não tem corpo para realizar isso aí. Em caso aqui no Rio aconteceu, alguns anos atrás, caso de sequestro, né, que as pessoas desapareciam, nunca se encontrava o corpo. Então, são situações também, é um outro tipo de morte, né? Quer dizer, essa perda ambígua, que também é dolorosa também. Pessoas que sofrem acidentes de carro, motocicleta, e causa um traumatismo crânioencefálico, com lesões de estruturas cerebrais que ficam ou em coma, ou acordam do coma e não tem mais aquela consciência anterior, né? Um dia desse, uma aluna também me trouxe, vocês devem conhecer, esse tipo de situação de um homem brilhante e que teve um traumatismo crânioencefálico, um desastre de automóvel e que voltou, foi recuperado fisicamente pelos médicos, voltou para casa, mas reconhecia a esposa, filhos, mas toda a concatenação dele, crise de agressividade, conflito conjugal, conflito com os filhos, era uma pessoa, como se diz, completamente diferente da anterior. Então, e a esposa lidava com ele como se esperasse ainda aquela pessoa anterior. Então, teria que fazer o luto daquele que se foi com o desastre. O luto de uma pessoa viva. Pois é, que dureza. Também outro tipo de situação. E até, por exemplo, quando a pessoa nasce um filho excepcional, por exemplo, né? Também. Também, ela tem que... É um luto, né? É um luto daquele filho saudável. Exato, você lembrou bem também, Silvana. É o luto daquele filho que não nasceu saudável. Também. Seja excepcional, seja nasceu com algum defeito congênito também. Isso. Porque não foi aquilo esperado, né? Não era esperado, absolutamente. Acho que o nosso tempo já está indo acabando. A gente queria falar um pouco sobre quando é que o luto termina. As pessoas perguntam também muito para nós. Como é que a gente sabe que está encerrando o luto? Perguntinha. Não, eu entendo essa pergunta, Ana. Também é uma questão importante. Eu acho que a dor da perda, ela vai permanecer sempre dentro de cada um. O que nós vamos conseguir é colocar essa dor em algum canto da nossa memória, ou como eu digo, na saudade, e não é que nós vamos esquecer daquela pessoa. Ela não vai, essa dor não vai tomar conta
da vida diária da pessoa. Porque se ela for uma dor insuportável, uma dor ampla, né, ela vai tomar conta da vida da pessoa. Então, nós precisamos, ou num processo terapêutico, ou com rituais adequados, diminuir a intensidade dessa dor, despedir daquele ente querido, quantas vezes for necessário, for preciso 1, 2, 10 vezes, despedir quantas vezes for necessário. E essa dor, ela vai diminuir progressivamente. Mas, diante de vários eventos da vida, um aniversário, outros rituais, Natal, né? Casamento de um filho, de uma filha, é natural que a pessoa se lembre, né, daquele ente querido que partiu em outro momento. E que entre em contato com essa dor, não afugentando, mas também evitando, como eu disse, que essa dor tome conta da pessoa e paralise a vida dela. Porque a gente, o brasileiro, especialmente, a gente encontra isso na nossa família, em todos os lugares, né? Gosta de, de esconder que aquela pessoa existiu. Não fala não, senão ela chora. Né? E nós somos, realmente, eu concordo com você, que a gente encontra isso. Se tiver que chorar, tem que chorar, não é? É verdade. Né? É verdade. Você e também uma outra coisa, tem famílias, eu já vi isso em alguns casos, né, de perda de filho, que é uma perda, né, já falamos hoje, lamentável, dolorosa. Né? Toda perda tem seu grau de dor. Mas já vi muitas famílias em que perderam filho precocemente, e eu perguntava, quantas pessoas são nessa família? E ela dizia, somos 4, e tinha perdido um filho. Então, seriam 3. Então, isso aí é um fenômeno da negação. E esse fenômeno da negação não é aconselhável para as famílias, não é aconselhável para os pais que ficam alimentando que aquele filho que se foi ainda está vivo, ou até alimentando a ideia que ele pode voltar em qualquer momento. E eu já vi casos de que, quando tocava a campainha, os irmãos remanescentes achavam que ela podia ser que o irmão estivesse voltando. E também paralisa a vida dos irmãos também. Então, não acho que é comum. E é muito comum também alguém querer ficar no lugar daquele que partiu, tentando diminuir a dor da família, né, doutor Moisés? Como é que é, Silvana? Alguém tenta, por exemplo, o irmão vê que a mãe está sofrendo muito pela partida do outro, porque o outro morreu, aí ele entra naquele lugar, como se fosse o irmão, também, né? Tentando diminuir a dor familiar, não é? Ele entra naquele lugar, você tem razão, e a família, e o sistema, como nós falamos, também coloca ele naquele lugar também. Isso acontece muito naquele filho que nasce depois da perda de um recém-nascido, por exemplo. Às vezes até recebe o mesmo nome do recém-nascido. Então, são situações muito delicadas essas. Pois é ótimo a gente ouvir você falar, porque assim, nos dá uma validade, né? Porque você é nosso professor, né? Então a gente fica muito feliz de te ouvir falar isso, porque é o que a gente acredita. É o que a gente faz, está fazendo. É o que a gente está fazendo, né? Então, gente, está aí o nosso mestre, ele que nos ensinou essas coisas que você acha a gente meio estranha, mas foi ele que nos ensinou. Tá bom. E nós gostamos muito disso, né? De aprender com você. E tem várias. Agora, você falou também do luto do adotivo. As pessoas, eu queria até que você falasse mais um pouco disso, porque as pessoas têm muita dificuldade de assumir que o filho é adotado. Eles negam a família biológica. Esse é um capítulo, a gente abre, falar de família, e você e a Ana sabem, eu falo isso sempre, é abrir várias janelas e várias portas, né? A gente fica o dia inteiro. Esse capítulo da adoção é um capítulo importantíssimo, né? E a gente já conversou muito, né? Tem a questão do segredo da adoção, a adoção aberta, a adoção fechada, a adoção aberta, quando as famílias que adotam
tem contato com a família biológica, como também o filho adotado, pouco usado aqui no Brasil, mais usado nos Estados Unidos, e tem a adoção fechada, que antigamente os pais eram orientados para dizer a esses filhos adotados que os seus pais biológicos tinham morrido também, que não era verdade, né? Que foram adotados exatamente. Então, já carrega uma marca. Então, essa perda dos pais biológicos, quer dizer, aí tem duas marcas. Tem a marca do luto dos pais adotivos que não conseguiram fecundar biologicamente, por mais amor que eles deem e ofereçam e propiciem a esse ou esses filhos adotivos, há um luto nesse sentido, e como também tem um luto a ser realizado no momento propício também do filho ou da filha adotada desses pais biológicos, pode ser que nem venha a conhecer também. Outra coisa que nós esquecemos de falar aqui, Silvana, esse tema é vasto, são também dos natimortos, dos abortos. Também, até no livro Além do Paraíso, tem um capítulo, duas colegas nossas, duas colaboradoras também, conhecidas de vocês, Elisa Mota e Regina Cavu, que falam sobre o luto, né, na questão dos recém-nascidos, dos natimortos, dos abortos também. Muitas pessoas, a maioria da sociedade ainda pensa que, no caso de aborto, como não, aí entra toda uma crença religiosa, não teve alma ainda, pode fazer o aborto, não pode, aborto espontâneo e abortos provocados, aquela marca, principalmente em relação à mulher, é muito forte, no sentido também que houve um luto daquele filho que não chegou, né? Não chegou a nascer também, ou que foi interrompido artificialmente, ou que foi interrompido por razões orgânicas daquela pessoa. Mas esse luto não é só da mãe, é daquele casal. Como também o recém-nascido. Se ele não viveu, né, o natimorto, se ele não viveu, então é como se a família não tivesse sofrido com a perda desse filho também. Então, não é um luto igual aos outros que conviveram com esses filhos durante algum tempo, mas também é uma dor que aquele casal, principalmente de casais recém-casados, casais jovens, vai carregar para o resto da vida e pode interferir nesse relacionamento conjugal de uma maneira evidente. Ótimo. Doutor Moisés, nós estamos chegando ao fim, né? E eu queria que você falasse um pouco, que o senhor falasse dos seus cursos. Sabe por quê? Que você falasse, porque nós estamos com um público aqui bem verdinho, né? E que gostaria de conhecer. E também, gente, nós vamos deixar essa live gravada, porque muitas pessoas pediram, porque não podiam entrar agora. Então, nós tivemos um pedido enorme, vai estar gravado no Instagram, e vocês façam um comentário, deixem o comentário lá, peçam os livros do Dr. Moisés, mas fala um pouco dos cursos que vocês estão dando. Olha, eu nunca imaginei isso, fui forçado pela epidemia, né? Nós também. E também agradeço, num certo sentido, a epidemia ter me obrigado a fazer isso, porque tem preenchido minhas horas de ócio e tem ficado muito satisfeito, né? Só uma observação, você teve que fazer o luto do tempo presencial, né? É verdade, é verdade. Às vezes, quando eu vou ao consultório, é uma dor imensa. A dor da perda, né? É imensa. Então, mas vamos voltar. Todos nós vamos voltar a qualquer momento. Vai voltar. Então, os cursos, eu já falei da terapia do luto, que eu estou dando online. Outro que vai começar agora, dia 26, é o curso Terapia do Perdão, que é fundamental. Excelente, nós fizemos. Já falei em outra live com uma colega de Minas Gerais, eu falei sobre perdão. Vou fazer um workshop, uma oficina online sobre terapia individual sistêmica breve. Terapia individual sistêmica breve. Estou começando segunda-feira, também inédito, um curso de formação em terapia familiar breve online. Estou, inclusive, com 21 alunos, foi uma surpresa para mim essa procura
para esse curso. Demais, porque aí você abriu, você saiu do Rio, abriu para fora. É verdade. E muita gente do Rio que prefere também online. Estou fazendo atendimentos online de família, de casais, e continuam os cursos na hora que podemos voltar, o curso presencial. Tem um curso que, esse que eu falei, da questão dos clínicos e dos terapeutas terem dificuldade de lidar com a morte, é um curso novo também, que está programado para começar em julho, vai começar online e depois se tornar presencial, que é terapia de casal e familiar com problemas físicos. Quer dizer, famílias e casais que têm problemas físicos no seu interior, seja do parceiro ou da parceira, ou seja de um filho ou uma filha, doenças crônicas. Então, a família precisa, né? Precisa estar organizar, se reorganizar também para casos de doença dentro da família ou no casal e até uma possível morte que venha a ocorrer. Então, vai ser um curso de 12 meses, baseado num livro de um grande especialista americano, John Rolland, que saiu recentemente. Então, também vai ser um curso muito importante. Além dos meus livros, que está no nosso site, www.nucleopesquisas.com.br, tem todos os livros que podem ser adquiridos de forma online através da diretora editorial, que é a minha Nós vamos esposa, Isa colocar Kersten. esse site no comentário da live para as pessoas copiarem. Isso, ok. Para entrar e pegar os livros, ok? Tá bom, então. E assim, a gente vai. E nós também vamos dar um curso agora, doutor Moisés, sexta-feira, um curso para intensivo por imersão, né? Online, é a primeira vez, nós também estamos assim, né? Nós somos obrigadas a esticar e fazer isso. Então, é uma novidade para nós. Também, nós vamos trabalhar das 2 às 10 da noite na sexta e das 9 às 18 horas no sábado. Vai ser um curso por imersão. Então, quer dizer, nós estamos reinventando, chama Família em Movimento, que também tem 20 anos, doutor Moisés, que nós fazemos. Maravilha. Parabéns. Então, a gente quer muito te agradecer. E eu agradeço muito a vocês. Muito. Nós falamos de você em todos os cursos, então recebe a nossa honra. As pessoas queriam te conhecer. Nosso reconhecimento, então a gente queria te mostrar para o Brasil. Muito obrigada, doutor Moisés. Mas tem mais uma coisa. Você vai lançar um livro agora. Isso eu nem quis falar, porque foi adiado para setembro. É um livro chamado A Cruz Familiar. A Cruz Familiar. Olha que tema para nós. Cruz Familiar. Nós estamos esperando, ansiosamente. Vai ser em setembro. Você vai lá, junto conosco, você vai estar perto da gente também lançando esse livro, não vai? Presencial, vou sim. Presencial. Ok, gente, muito obrigado. Um beijo para vocês, um beijo para quem nos acompanhou. Um beijo na Isa, carinhoso. Você. Muito obrigado. Obrigado. Vocês. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Vou encerrar. Beijo. Eu vou encerrar porque senão eu não consigo gravar. Isso. Tá. Isso. Vai sair?